Sejam todos muito bem-vindos ao Fotografia que Prospera. Segunda aula, e eu sou Érica Catarino, fotógrafa há 9 anos e especialista em estratégias de vendas e crescimento para fotógrafos. Hoje eu estou aqui para te ensinar como você pode ter uma renda acima da média com a fotografia, mesmo que você esteja começando agora, mesmo sem grandes experiências no mercado ou com uma câmera simples mesmo, e que ainda esteja fazendo trabalhos de graça para atrair novos clientes. Ou mesmo que você ainda se sinta inseguro ou preso a preços baixos. Agora, se você for igual a mim, no seu lugar, hoje agora eu estaria pensando assim, isso funciona mesmo? Eu acho que não. E tentando entender como é que um fotógrafo sem experiência e sem um resultado profissional vai conseguir cobrar mais e ganhar bem com a fotografia. Parece meio fora de lógica, eu sei. Ter uma câmera barata e mesmo assim ganhar bem? Por isso eu vou te mostrar agora, rapidinho, o que aconteceu com a Camila, que também duvidava, e hoje ela está cobrando acima da média. A Camila já tinha aí cerca de 1 ano tentando sozinha, mas cheia de insegurança, fazendo trabalhos de graça e esperando até ter experiência, ter confiança de cobrar, e quando cobrava, não dava nem pro deslocamento dela. Hoje eu consigo dizer que eu tenho um faturamento acima da média, que eu já saí de R$ 200, tipo, dos primeiros trabalhos, para 2.500 hoje. Meu nome é Camila, eu moro 2 cidades depois de Recife, que é São Lourenço da Mata, e tempo de fotografia, 1 ano. Eu comecei com até 5. Antes do método, eu não tava fotografando quase nada, assim, não tinha. Tipo, eu ainda tava como fosse assim, tentando aprender. Eu tava muito insegura ainda, muito insegura, de, assim, querer cobrar mesmo, porque na minha mente, tipo, minhas fotos não são boas, tipo, é só uma foto legalzinha do que do celular. Então, assim, eu tinha essa insegurança total, assim. Eu tinha esse medo, minha gente. Não fotografava pra ganhar dinheiro, era mais pra querer aprender. Tipo, hoje eu me sinto mais corajosa. Eu peguei um casamento que eu morria de medo de fazer casamento, e eu fiz um casamento, cara, e tipo, de boa, tipo, ah, não, vamos embora, que agora eu quero ganhar dinheiro. Deu tudo certo, entendeu? Então, tipo, acho que antes eu não ia fazer nada. Deus o livre, que eu não ia fazer. Já consegui ter essa percepção que R$ 200 eu estou, tipo, pagando pra trabalhar. Não entrava nada, entendeu? Só ia, se ia tirar foto, mas não vinha nada. Era zero. Mas agora tá vindo, graças a Deus. Tá me ajudando a pagar as contas. É bênção. Aí agora eu só quero fazer só trabalho pago. Dizendo isso, eu não vou estar tirando mais foto de graça, não. E aí eu parei, não tiro mais foto de graça. E até um ensaio. Aí ela queria esse sábado. Agora eu falei, mas agora sábado eu já tenho outro, que é de uma criança de 2 anos, que vai fazer 2 anos. Não dá. Eu, tipo, meu Deus, eu já tô recusando trabalho. Como assim? Eu dou dia pra querer trabalho, porque já tem outro. Contigo, tipo, se eu tiver uma dúvida, se acontecer alguma coisa, assim, der um branco e eu mandar mensagem, se você ver, eu sei que você vai responder. É por isso que eu quis adquirir, e teu jeito também, assim, de falar, eu gostei. Uma coisa que você diz, né? A gente se preocupa muito com a técnica e esquece da outra parte. Não adianta você estar só bem técnico, se você não sabe vender, não vai adiantar de nada, né? Só as fotos bonitas. Pra mim, tipo, o maior destrave, pra mim, um dos maiores destraves foi essa questão do medo. Tipo, você que tá iniciante, não pode cobrar mais caro e tal, as fotos e tal, tipo, eu sempre achava que não, entendeu? Que eu ainda precisava ter um longo caminho ainda, de ficar tirando muita foto ainda de graça, ficar treinando muito ainda, pra depois começar, de fato, a fazer. Claro que sim que eu recomendo. Eu peguei o dinheiro do meu aluguel do mês, para investir no curso, e valeu a pena sim. Eu recomendo porque tem essas 3 partes, porque tipo, eu vejo muito nos outros cursos, o pessoal quer ensinar muito só a técnica. Ah, como mexer na câmera e, sei lá, edição. E tipo, não é só isso, né? Essa parte é importante, é. Mas, e a outra parte, como fazer o cliente enxergar isso e saber, ele ter o desejo de ter as fotos e tal. Então, o que me interessou muito também no teu método foi isso, porque tem esse outro lado, que eu enxergo que, tipo, eu tô aprendendo, mas já posso começar a vender assim. Eu chego a ficar arrepiada, porque eu sofri tanto para descobrir isso, e hoje eu vejo tantas pessoas tentando e tendo resultado, assim como a Camila, sem precisar esperar anos, sem precisar esperar ter experiência para conseguir. Nunca vou me esquecer do dia que bateram aqui na porta da minha casa e era um oficial de justiça e dizia: eu vim fazer busca e apreensão por falta de pagamento do seu veículo. E a única coisa que eu poderia fazer era simplesmente pegar a chave e entregar a ela. Aquela sensação de invalidez, de fracasso, vinha junto com a dúvida: o que foi que eu fiz de errado, meu Deus? O que foi que eu fiz de errado? Por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo certinho, ó. Eu postava todos os dias, eu mandava orçamento rapidinho para os clientes, eu me esforçava para entregar sempre o melhor para as minhas clientes. Eu tenho o melhor diploma com um dos melhores fotógrafos do Brasil. Onde foi que eu errei?
Eu colocava a culpa na coitadinha da câmera. Eu pensava, minha câmera também não presta, por isso. Também o povo daqui não valoriza profissionais da mesma cidade, prefere contratar profissional de fora. Ô, cidadezinha parada, de gente egoísta, invejosa, que nunca vão querer me ver crescer. Eu colocava a culpa em tudo, menos no que realmente me fazia passar por aquilo tudo. Eu não precisava ter passado por nada daquilo se eu tivesse enxergado o que eu vou ensinar para você aqui hoje. Que a técnica é um detalhe perto do que realmente transforma. E antes eu tivesse tido essa oportunidade que você está tendo aqui hoje, eu não teria baixado meu preço e muito menos teria feito tanto trabalho de graça. Eu não teria perdido tempo focando em postar todos os dias e muito menos eu teria feito aquele tanto sorteio no Instagram para fotografar de graça e praticamente ter implorado por clientes cobrando barato, baixando meu preço, dando desconto e muitas das vezes nem recebendo pelo meu trabalho porque eu tinha medo de pedir o adiantamento e perder a cliente. Pura insegurança. Aí as pessoas desmarcavam ou nem mesmo compareciam no local marcado. E quando compareciam, não pagavam depois, porque elas sumiam. Eu entregava as fotos e pronto, acabou, sumiu. E hoje, poder ler tudo que vocês me mandaram depois da aula anterior já é uma grande realização para mim. Eu comecei a receber dezenas de mensagens como essas aqui. Pessoas que finalmente entenderam porque estavam se esforçando tanto e ainda assim não conseguiam crescer. Mensagens de fotógrafos que diziam: agora tudo faz sentido. Eu percebi exatamente onde eu estava errando. Eu achei que o problema era a minha câmera. Eu achei que era falta de talento. E isso acontece porque, pela primeira vez, muitos fotógrafos conseguem enxergar que o que trava o crescimento não é o esforço. Talvez você também tenha se identificado, talvez você também tenha percebido algum erro que você tem cometido, ou talvez você tenha chegado aqui agora, hoje, nessa aula, sem assistir a aula anterior. E se esse for o seu caso, eu preciso te dizer uma coisa. Pausa essa aula aqui agora e vá assistir a aula 1. Porque o que eu vou te ensinar hoje só vai fazer sentido completo quando você entender primeiro o que estava te travando. Sem essa base, você corre o risco de tentar aplicar as estratégias mantendo os mesmos erros. E não é isso que eu quero para você. Então vai lá, assista a primeira aula. Ela é bem rapidinha, coisa rápida. Logo, logo você está aqui e assiste essa aqui, beleza? Porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer no lugar daqueles erros. Existe um princípio que muda completamente a forma de vários fotógrafos enxergarem a fotografia. E é isso que começa a mudar seus resultados. E foi isso que mudou completamente a minha forma de ver a fotografia. E não só a minha forma, mas a forma de mais de 40 fotógrafos que passaram a executar este método. E só depois de validá-lo, eu vim aqui hoje passar o caminho para você também. E é o seguinte, a única forma de conseguir que alguém faça algo é dando a ela o que ela quer. Parece simples, mas quase ninguém aplica isso, porque o erro da maioria dos fotógrafos é focar no que eles querem, lembra? Eles querem reconhecimento, querem cliente, querem valorização, querem a agenda cheia, mas as pessoas não agem por causa do que você quer, elas agem por causa do que elas querem sentir. Por exemplo, uma mulher ela não vai te procurar ou para fazer um ensaio porque precisa de fotos, ou para eternizar momentos. Ela decide porque em algum momento ela parou de se enxergar, ela virou mãe, esposa, empreendedora, virou o suporte de todo mundo, mas deixou de ser vista como mulher. E no fundo, ela quer aparecer. Não de forma superficial, mas de forma legítima. Ela quer olhar para uma imagem e reconhecer a própria força. Quer provar para si mesma que continua bonita, que continua capaz, que continua desejável, que continua viva além das funções que exerce. Ela quer mostrar que ser mãe não apagou a sua identidade, que ser responsável não eliminou a sua feminilidade, que ser forte não anulou a sua beleza. No fundo, ela quer evidência que ela ainda é protagonista. E isso é muito mais profundo do que eternizar momento. E é por isso que ela paga, não pela foto,
mas pelo que aquela foto diz sobre quem ela é e o que ela deseja sentir. Agora, uma gestante também, ela não vem fazer um ensaio fotográfico porque precisa registrar a gestação. Ela procura porque ela está vivendo um momento único, mais importante da vida dela, mas não exatamente somente por isso, tá? Durante meses, tudo gira em torno do bebê. As conversas, os planos, as preparações, mas no meio de tudo isso existe algo muito íntimo acontecendo com ela. Ela está aprendendo a se enxergar de uma outra forma. O ensaio não é apenas sobre mostrar a barriga. Sim, é sobre se ver bonita em um momento que nunca mais vai voltar. Yes. E também é sobre tornar visível um amor que ainda não tem rosto. Mas existe algo muito mais profundo aqui. Ela sabe que um dia aquele filho vai crescer e aquela imagem vai mostrar que antes mesmo dele nascer, ele já era amado. Mas naquele momento o ensaio também é para ela, para que ela se sinta bonita, especial, importante. E quando ela acredita que através do seu trabalho ela vai conseguir se enxergar assim, ela não está contratando apenas fotos. Ela está buscando alimentar a sua autoestima. Agora, uma empresária, ela não vem procurar um ensaio apenas porque precisa de fotos para o trabalho ou fotos que demonstram autoridade e profissionalismo. Elas procuram porque construiu algo que por muito tempo só ela acreditou. Algo que começou pequeno, sem garantia nenhuma, sem aplausos, sem apoio, enquanto muita gente dizia que não ia dar certo. Que era melhor era procurar algo mais seguro, que aquilo era só uma fase, mas ela continuou, trabalhou em silêncio, produziu, aprendeu sozinha, errou, recomeçou, persistiu quando ninguém estava vendo e chega um momento em que ela não quer mais parecer alguém que está tentando. Ela quer ser vista como alguém que conseguiu. O ensaio não é sobre ter fotos, imagens bonitas e profissionais. É sobre tornar visível a mulher que ela se tornou. É sobre olhar para aquelas fotos e reconhecer a própria coragem. É sobre poder mostrar sem dizer uma palavra. Eu não desisti. Eu consegui. Eu me tornei isso. Existe também algo que é muito do ser humano nisso. Ela quer que as pessoas que duvidaram dela vejam. Não por vingança, mas por validação. Para encerrar dentro dela mesma o círculo de dúvidas. Para finalmente se enxergar com o respeito que ela construiu. Porque no fundo, aquela foto não mostra apenas o trabalho dela. Mostra a prova de quem ela se tornou e quem ela decidiu ser. Você está percebendo que não é sobre vender fotos? Nunca foi. É sobre o que a foto representa para quem está na frente da sua câmera. É sobre o que ela quer provar para si mesma ou, a maioria das vezes, para quem quer ver, quem vai ver o ensaio lá no Instagram. É sobre o que ela quer mostrar para o mundo. E quando uma pessoa acredita que através do seu trabalho, através de você, ela vai se sentir assim, mais confiante, mais bonita, mais importante, ela não está mais comparando o preço. Ela está tomando uma decisão emocional. E é aqui que tudo muda. Porque se você deseja ter mais cliente, você não precisa apenas melhorar suas fotos. Você precisa mostrar às pessoas o que elas podem sentir quando fotografam com você. Você precisa mostrar a elas quem elas podem se tornar. E quando você faz isso, o desejo nasce. E quando existe desejo, você deixa de ser ignorado e passa a ser procurado. Sabe por quê? Porque existe algo muito mais profundo por trás disso. O mais profundo princípio da natureza humana, que é a ânsia de obter reconhecimento. O desejo de se sentir importante. E isso é muito poderoso. Pensa só, se nossos ancestrais lá atrás, não tivesse esse desejo intenso de se sentir importante, o que aconteceria hoje? Não existiria civilização. Tudo que as pessoas fazem hoje, no fundo, é por causa disso. Elas trocam de carro porque querem se sentir importantes, elas se vestem bem porque querem se sentir importantes, elas postam fotos porque querem se sentir importantes. E a fotografia não é diferente. As pessoas não pagam alto por causa da sua câmera.
Elas não pagam alto por causa da sua edição perfeita. Elas pagam alto quando acreditam que através do seu trabalho elas vão se sentir importantes. Quando eu descobri isso, eu parei de tentar impressionar e comecei a fazer algo muito mais poderoso. Eu comecei a satisfazer de forma honesta essa necessidade humana. E quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas desejavam o meu trabalho. Porque o que elas estavam contratando não era só foto. Era o que elas sentiam sobre elas mesmas. Alguém aqui já viu aquele vídeo lá da laje? Que o drone vem lá no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro? O vídeo é basicamente isso. A pessoa abre a porta e você entra e anda até o finalzinho da laje e senta numa cadeira e abre os braços. Aí o drone pega e se afasta. Só isso. Esses dias eu vi os bastidores desse vídeo, gente. Para fazer esse vídeo, as pessoas esperam horas na fila gigantesca, ficam lá em pé, sem conforto nenhum e elas vão. Elas esperam ansiosas pela sua vez. Sabe por quê? Observa que além de ter alguém ali abrindo a porta para elas, tem também ali uma plateia, ou sentada ou de pé, só olhando para você, para quem está ali entrando, olhando, filmando e admirando. Elas não vão porque querem um vídeo de drone profissional com uma música bacana. Elas vão porque sabem que vão ter o que elas mais anseiam, que é sentir a sensação que o ser humano mais busca. Elas querem se sentir importantes. Ali, durante aqueles segundos, elas são tratadas como uma celebridade, protagonista, demonstrando empoderamento. Ali tem pessoas te olhando, filmando e participando de um movimento que chama muito a atenção e que faz ela sentir e alimentar a sua autoestima. Ah, eu fui, eu também tenho, eu posso. E o dono do drone, ao perceber isso, ele não vende só o que ele gosta, o que ele quer ou só um videozinho. Ele vende o que as pessoas anseiam ao estar ali. E está prosperando apenas com uma única visão. Esses dias eu inventei de fazer o quê? Fui pescar com meu irmão. E então eu levei algumas coisas para eu poder passar ali o tempo, as coisas que eu gosto. Eu passei lá na padaria, comprei alguns salgadinhos, aquelas mini pizzazinhas, enroladinho de queijo, aí peguei e fui. Eu levei porque é o que eu gosto de comer e o que eu acredito que era o que eu precisava para poder não ficar entediada. Mas quando eu cheguei e fui preparar o anzol para começar a pescaria, eu não coloquei um pedacinho de salgado. Eu coloco o que os peixes querem. E tem mais. Aí meu irmão queria pegar um tipo de peixe específico lá, que eu não sei o nome, mas que para pegar aquele peixe precisava de uma isca específica. Então a gente usou aquela isca específica para poder finalmente pegar o peixe que ele tanto queria. E se eu tivesse colocado um pedaço de salgado? Você acha que a gente tinha pescado o que a gente planejou pescar? Nunca. Porque não importa o que eu gosto, importa o que atrai o peixe. E não é qualquer peixe. Era o peixe específico da isca certa lá. Isso parece óbvio quando a gente fala de pescaria, né? Mas na fotografia a maioria faz o contrário. O fotógrafo mostra o que ele gosta, mostra o que ele chama a atenção, o que ele acha bonito para ele. Mas não pensa no que o cliente quer sentir e por isso não atrai. Mas aí depois de entender isso tudo, você vai mesmo continuar pensando: quando minhas fotos estiverem impecáveis, quando meu vídeo estiver perfeito, quando eu estiver portfólio mais profissional, um portfólio bem lindo, aí sim as pessoas vão me procurar. Foto bonita não gera ação sozinha, gente. Resultado bonito gera admiração e só. Mas a admiração não é o que faz alguém decidir. A admiração é silenciosa. E as pessoas olham, acham bonito e continuam lá rolando a tela. Decisão acontece quando existe identificação. Quando a pessoa se vê ali. Quando ela sente que aquilo é possível para ela também. O cliente ele não decide porque sua foto é tecnicamente perfeita, ele nem entende de técnicas de fotografia, quem entende é você. Ele decide quando consegue se imaginar dentro daquela experiência que você oferece. Quando ele olha e pensa, eu também quero isso para mim. E é aqui que algo muito importante acontece, porque talvez até agora uma dúvida ainda está aí na sua cabecinha. Mas se eu cobrar mais, eu não vou perder cliente? Essa é uma das maiores objeções de fotógrafos. O medo de aumentar o preço e ficar sem agenda. Mas presta atenção nisso aqui.
O preço só é um obstáculo quando o cliente não enxerga o valor, quando ele não entende o que aquilo representa para ele, quando ele ainda está comparando apenas fotos. Mas quando o cliente chega até você já desejando o que você representa, quando ele já se enxergou através do seu trabalho, ou quando ele já sentiu que ele pode viver com você, o preço deixa de ser centro, porque naquele momento ele não está decidindo entre você e outro fotógrafo, ele só está decidindo se ele quer ou não viver aquilo. E quando alguém deseja algo profundamente, ela encontra uma forma, ela prioriza, ela paga, porque ela já entendeu que não está comprando uma foto, ela está comprando o que aquela foto representa sobre ela mesma. Ela está comprando como aquela foto vai fazer ela se enxergar. Ela está comprando a forma como ela vai se sentir. E é por isso que duas pessoas podem oferecer a mesma coisa, mas serem pagas de forma completamente diferente. E isso só complementa e comprova ao que falamos ainda há pouco, sobre focar no que elas desejam e não nos seus desejos. Existe uma história real que, quando eu li, eu enxerguei isso de uma forma muito clara. Havia um executivo lá nos Estados Unidos, bem antigamente, que foi um dos primeiros a receber um salário anual de mais de $1 milhão. Para você ter ideia, o equivalente de mais de 15 milhões por ano nos dias de hoje. De dólares, tá? E você acha que ele recebia isso porque ele era o melhor tecnicamente? Não, não era por isso. Então era porque ele tinha mais conhecimento. Também não era por isso. Ele mesmo dizia que trabalhava com pessoas que sabiam muito mais tecnicamente que ele. Ele recebia aquele valor, sabe por quê? Por um único motivo. Ele sabia despertar entusiasmo nas pessoas. Ele sabia fazer as pessoas se sentirem importantes. Ele reconhecia, ele valorizava, ele elevava a autoestima de quem estava ali por perto, ao seu redor. Não existe necessidade mais profunda do que essa. E é exatamente isso que muda tudo na fotografia. Porque o cliente, ele não paga mais pela sua lente ou pelos seus resultados técnicos. É por isso que existem fotógrafos com resultados tecnicamente impecáveis, cobrando barato, e fotógrafos com resultados mais simples sendo disputados. A diferença não está apenas na imagem, está na percepção, está no que as pessoas sentem quando pensam em fotografar com você. E quando você entende isso, você para de competir por preço. Porque o cliente que te escolhe não está mais procurando preço. Ele está procurando quem faz ele se sentir da forma que ele deseja. E isso muda completamente o jogo, muda muito. Tá demais ou quer que eu continue? E olha que isso aqui que eu estou passando para você aqui é só a pontinha do iceberg, a base do meu curso completo. O Alta Frequência da Fotografia, que é separado em 3 fases: ações de primeira, segunda e terceira potência. As ações necessárias para te fazer alcançar tudo que você deseja dentro da fotografia. Eu tentei te explicar o máximo possível aqui para você, mas o tempo é bem limitado e algumas pessoas eu sei que estão interessadas em uma solução muito mais completa, e eu posso até abrir algumas vagas e já algumas inscrições depois. Mas não é sobre o meu curso que eu quero falar agora. Depois até eu posso, sim, dar mais detalhes para vocês, mas agora vamos falar sobre a nossa próxima aula. Só que antes, se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa aula aqui hoje, é isso. Você nunca esteve limitado pela sua câmera, nem pelos tempos de experiência, nem pelos seus resultados. Você estava limitado pela forma como aprendeu a se posicionar. Hoje você entendeu que as pessoas não compram fotos, elas compram o que aquilo faz elas sentirem. Você entendeu que resultado bonito sozinho não cria decisão, que valor não nasce do PDF bonito, nasce da percepção. Você entendeu porque o preço deixa de ser obstáculo quando existe desejo, e por que fotógrafos que aplicam isso deixam de competir por preço e passam a ser escolhidos. E é exatamente por isso que essa imersão está movimentando tantos fotógrafos. Nós já temos mais de 400 pessoas inscritas, dezenas de mensagens todos os dias, fotógrafos que estão pela primeira vez entendendo o que realmente
faz alguém viver da fotografia. E na próxima aula eu vou te mostrar como aplicar isso na prática, mesmo que hoje você ainda tenha essa insegurança. Eu vou falar sobre dúvidas que... E se a minha cidade ninguém valoriza a fotografia? E se ainda não tem um resultado tão bonito? E se eu tenho poucos seguidores? E se já existem muitos fotógrafos onde eu moro? Como fazer as pessoas me procurarem sem precisar baixar meu preço? Ou como gerar desejo real no meu trabalho? E principalmente, como sair do lugar onde você é apenas mais uma opção e se tornar o fotógrafo que as pessoas querem. Porque entender o conceito é o primeiro passo, mas saber como aplicar é o que transforma a sua realidade. Então agora eu preciso que você vá lá na comunidade e compartilha o que mais te marcou nessa aula aqui hoje. E me conta também qual é a sua maior dificuldade hoje, porque eu vou usar isso para a gente conversar lá na próxima aula. E o que você vai ver lá pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio potencial. Eu te vejo no próximo encontro. E não esquece de me mandar mensagem lá na comunidade, ou então no meu próprio canal do Instagram.